Quando comecei a praticar medicina, eu sempre me esforcei em ser gentil e profissional. Além disso, eu tratava bem as pessoas e fazia diagnósticos corretos. Não demorou e ganhei a confiança de todos no nosso bairro. Anos depois, descobri que todos os meus colegas tinham carros e viviam em casas grandes. Mas a nossa família ainda vivia em nossa velha cabana e eu ainda andava de bicicleta. Meus filhos gêmeos cresciam rápido e havia tantas contas para pagar, mas eu ainda não tinha muito dinheiro. Quando pensava nas nossas finanças, eu não conseguia comer nem dormir. Eu me perguntava: por que mal consigo sobreviver, mas todos os outros médicos ganham tanto? Uma vez, eu estava conversando com alguns dos meus colegas, amigos meus. Perguntei como conseguiam ganhar tanto. O Dr. Sun disse: as autoridades centrais disseram, não importa se um gato é branco ou preto, contanto que pegue ratos, ele é um bom gato. Dinheiro é tudo na sociedade de hoje. Ganhar dinheiro é uma arte. Mas se permitir que a sua consciência se intrometa, você será pobre pelo resto da vida. O outro, o Dr. Lee, disse: se quiser ganhar mais, precisa reter pacientes. Enquanto os estiver tratando, dê-lhes uns hormônios. Eles ficarão bem rapidamente e ficarão satisfeitos. Você terá reputação boa, mais pacientes virão e você ganhará mais. Outro médico, o Dr. Jin, disse: trate pequenas doenças com curas grandes. Se alguém vier com uma tosse causada por um resfriado, a cura normal não lhe trará muito dinheiro. Trate-a como se fosse uma pneumonia. O tratamento funcionará. Você ganhará mais e o paciente também ficará satisfeito. Todos sairão ganhando. Isso é enganar as pessoas. É ganhar dinheiro do jeito sujo. É assim. Quando ouvi que todos tinham seu jeito de ganhar dinheiro, fiquei alarmada. Tirar dinheiro dos pacientes desse jeito, sem consciência, isso era ético? Era assim que um médico devia se comportar? Esse não era um comportamento desonesto? Mas também pensei nas casas grandes em que eles viviam e nos carros lindos que dirigiam e em como todos eles falavam com segurança. Mas eu ainda andava de bicicleta e era tão pobre. Se não fizesse o que eles diziam, como eu ganharia mais? Quando eu seria capaz de dar uma vida boa à minha família? Além disso, todos pareciam ser desse jeito. Mesmo que continuasse praticando medicina com ética, eu não podia mudar a sociedade. Assim, diante da tentação de ganhar mais dinheiro, comecei a ignorar minha consciência. Decidi tentar os métodos que meus colegas tinham me ensinado. Passei a tratar os pacientes excessivamente e a vender-lhes remédios desnecessários para ganhar mais. Um dia, veio um paciente com uma dor de dente. Era uma gengivite que poderia ter sido tratada com algum remédio barato. Mas lembrei-me do que o Dr. Jin tinha dito. Trate pequenas doenças com curas grandes.
Então, receitei remédios ocidentais e chineses tradicionais e umas injeções intramusculares. Eu temia que o paciente recusaria tantos remédios. Por isso fingi compaixão e disse: é muito remédio, mas tratará a raiz dos seus sintomas. O paciente engoliu em seco e concordou. Então me deu o dinheiro e saiu sem dizer nada. Os remédios têm seus efeitos colaterais e tomar demais faz mal à saúde das pessoas. Sim, eu me senti um pouco incomodada na hora, mas eu tinha ganhado muito mais dinheiro do que o normal. Assim o incômodo logo se dissipou. Outra vez veio uma mãe com um filho de 5 anos. Ele estava resfriado e tossia. Só precisaria tomar remédio barato por alguns dias. Mas então lembrei que, com esse tipo de tratamento, eu ganharia pouco. Por isso disse à mãe do garoto: seu filho está com traqueite. Ele precisa de soro imediatamente, para que isso não se transforme em pneumonia. Ela ficou chocada, mas acreditou em tudo que eu disse sem questionar. E eu apliquei soro no filho dela por 4 dias. Eu via que o que eu estava ganhando era muitas vezes mais do que costumava ganhar. Eu me sentia desconfortável, mas, de novo, pensei naquilo que os outros médicos tinham dito. A consciência não paga contas, nem compra comida. Se você der ouvidos a ela, você sempre será pobre. Quando me lembrei do que eles tinham dito, meu desconforto desapareceu. Nesta sociedade, você precisa enganar as pessoas para ficar rico. Eu não tinha escolha. Sim. Quando estamos em meio às tendências malignas do mundo, sem a verdade, realmente não temos nenhuma resistência a esse tipo de coisa. Com certeza. É exatamente assim. Eu fiquei cada vez mais entorpecida. Mais tarde, uma paciente com bronquite crônica me procurou. A condição dela só exigia que ela tomasse alguns remédios simples. Mas é claro, eu não ganharia muito. Então eu lhe disse: você precisa entrar no soro. Caso contrário, pode desenvolver enfisema, que em casos severos pode causar uma doença cardíaca. Com meu encorajamento, ela se dispôs a ficar no soro por 7 dias. Lembro-me de que no último dia do tratamento, ela pegou minha mão e disse: obrigada, doutora. Foi graças a você que isso foi tratado a tempo. Sinto-me muito melhor agora. Se tivesse se transformado em enfisema ou numa doença cardíaca, eu teria sofrido muito. Isso pinicou a minha consciência e o meu rosto ficou vermelho. Mas de novo pensei: quem nesta sociedade não mente ou engana? Ganhar dinheiro é uma arte. Quando pensei nisso, meu desconforto começou a desaparecer. Todos são gananciosos. Sem fé, sem as limitações estabelecidas pelas palavras de Deus, nós só afundamos cada vez mais em nossa busca por dinheiro. Isso é verdade. Depois de alguns anos, eu estava ganhando muito. Eu tinha uma casa maior, meus filhos estavam casados.
e a vida era boa. Mas muitas vezes eu me sentia culpada. Eu vivia num estado de ansiedade constante. Eu temia que alguém descobriria o que eu estava fazendo e contaria a todos pelas minhas costas. Era difícil suportar esse pensamento. Você estava se sentindo culpada e incomodada com esses ganhos ilícitos. Você está certa. Então, mais tarde, uma irmã no nosso vilarejo pregou o Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso para mim e eu comecei a ler as palavras de Deus. Uma vez, numa reunião, lemos uma passagem das palavras de Deus sobre ser uma pessoa honesta. Vocês devem saber que Deus gosta de pessoas honestas. Deus tem a essência da fidelidade, então sua palavra é sempre digna de confiança. Além disso, suas ações são irrepreensíveis e inquestionáveis. É por isso que Deus gosta daqueles que são absolutamente honestos com Ele. Ser honesto significa entregar seu coração a Deus, ser genuíno com Ele em todas as coisas, ser aberto com Ele em todas as coisas, nunca esconder os fatos, nunca tentar enganar quem está acima e abaixo de você, e não fazer as coisas apenas para conseguir o favor de Deus. Resumindo, ser honesto é ser puro em suas ações e palavras, e não enganar nem a Deus, nem aos homens. O que digo é muito simples, mas para vocês é duplamente árduo. Muitos prefeririam ser condenados ao inferno a falar e agir com honestidade. Não é de admirar que eu tenha outro tratamento reservado para aqueles que são desonestos. A forma como o destino de alguém se resolverá só depende da pessoa ter um coração honesto e vermelho sangue e uma alma pura. Se você for uma pessoa muito desonesta, de coração malicioso e alma impura, então é certo que vai acabar no local em que o homem é punido, como está escrito no registro do seu destino. Se você alega ser muito honesto, porém nunca consegue agir de acordo com a verdade ou falar uma palavra verdadeira, então você ainda está esperando que Deus o recompense? Ainda espera que Deus o considere a menina dos seus olhos? Isso não é um modo absurdo de pensar? Você engana a Deus em todas as coisas. Como pode a casa de Deus acomodar alguém como você, cujas mãos são impuras? Sim, ser uma pessoa honesta é essencial. Isso está diretamente vinculado ao mais importante, ser salvo e entrar no reino dos céus. Sim. Ao ler as palavras de Deus, entendi que a essência de Deus é fiel e que Ele gosta de pessoas honestas. Deus quer que sejamos francos com Ele em nossa fala e ações. Seja abertamente ou por trás de portas fechadas, devemos aceitar o escrutínio de Deus e não mentir para Deus nem para os outros. Devemos ser honestos e confiáveis, pois só esse tipo de pessoa pode ser salvo e entrar no reino de Deus. Refletindo sobre o que Deus exige de nós, pensei em como eu, como médica, não tinha pensado em como curar meus pacientes, nem em como aliviar seu sofrimento.
mas em como ganhar mais para mim mesma. Eu tinha roubado o dinheiro das pessoas quando deveria tê-las curado. Eu tinha explorado o medo das pessoas, alegando que condições triviais eram sérias e usando isso para vender remédios caros e prolongar o tratamento. Eu as levei a gastar seu dinheiro e mesmo assim elas me agradeciam. Era um comportamento desprezível e vergonhoso. Embora isso me providenciasse uma vida confortável, eu estava sempre paranoica e nervosa, não conseguia relaxar. Eu tinha me comportado sem a menor consciência. As palavras de Deus me mostraram que Deus odiava pessoas que mentiam e enganavam os outros e que essas pessoas não teriam um bom fim. Só pessoas honestas podem receber o elogio e a salvação de Deus. A partir de então, eu quis ser uma pessoa honesta. Decidi que jamais voltaria a enganar alguém, que ia parar de roubar o dinheiro dos pacientes. Queria praticar medicina de forma honrável e honesta. Graças a Deus. Quando busca ser uma pessoa honesta, você pode suportar algum sofrimento carnal, mas tem paz no seu coração e aprovação de Deus. Correto. Depois de praticar isso por um tempo, percebi que, desde que tinha deixado de enganar os pacientes, minha renda tinha diminuído muito. Na época, o desempenho do hospital do governo estava vinculado à venda de remédios das clínicas. Um dia, o hospital convocou uma reunião de avaliação de desempenho. O presidente me acusou de estragar o desempenho do hospital e retirou a placa que nos classificava como clínica avançada. O hospital tinha começado a oferecer incentivos aos funcionários. Por exemplo, se um médico conseguisse superar a cota mensal de vendas de remédios, 50% da renda extra seria repassada para ele como comissão. Se eu voltasse a tratar excessivamente os pacientes, eu acabaria ganhando 4.000 yuans a mais por mês, o que significava que eu poderia ganhar 50.000 yuans a mais por ano. Mas se eu não fizesse isso com meus pacientes, eu nunca alcançaria as nossas metas e perderia muito dinheiro. Você perdeu seu nome e ganhos. Sim. O que decidiu fazer? Quanto mais pensava nisso, mais eu achava que ser uma pessoa honesta era impossível no meu ramo. E que, se não enganasse as pessoas, eu não ganharia nada. Depois disso, ignorei o que Deus exigia de mim. Ignorei minha consciência e voltei às minhas práticas antigas. Mais uma vez, você não conseguiu resistir à tentação de Satanás. Sim. Um dia, um casal trouxe o filho para uma consulta. Ele tivera um resfriado que causou uma infecção respiratória, que poderia ser curada com um remédio qualquer. Fingindo preocupação, peguei meu estetoscópio e auscultei o peito e as costas da criança. Depois desse exame falso, eu disse aos pais numa voz muito séria: seu filho está com uma pneumonia pediátrica. Ela já se espalhou. Vocês deveriam ter vindo mais cedo. Se tivessem esperado mais um dia, ele estaria em grandes apuros. Felizmente, ainda há tempo.
Nós o colocaremos no soro por alguns dias e ele ficará bem. E desse jeito, voltei a roubar dinheiro dos pacientes. Deliberadamente, eu tinha passado a impressão de uma doença severa. Mais tarde eu me repreendi. Eu temia que o que eu tinha feito seria exposto. Estava aflita todos os dias. Às vezes eu dizia a mim mesma que essa era a última vez e que depois disso eu pararia. Mas eu não conseguia resistir à tentação do dinheiro e não conseguia parar de cometer esses pecados. Minha vida se transformou numa luta. Eu sabia que Deus exige que sejamos pessoas honestas, mas eu não conseguia me controlar, nem parar de enganar meus pacientes. Qual foi a busca que você fez mais tarde? E como você fez uma mudança? Mais tarde, li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Nascido numa terra tão imunda, o homem vem sendo gravemente empesteado pela sociedade, influenciado pela ética feudal e instruído nos institutos da mais elevada aprendizagem. O pensamento retrógrado, a moralidade corrupta, a visão mesquinha da vida, a filosofia de vida desprezível, uma existência absolutamente sem valor, estilo de vida e costumes depravados. Todas essas coisas foram severamente introduzidas no coração do homem e atacaram e comprometeram gravemente a sua consciência. Como consequência, o homem está cada vez mais distante de Deus e cada vez mais se opõe a Ele. O caráter do homem se torna mais depravado a cada dia que passa e não há uma única pessoa que de boa vontade abra mão de alguma coisa por Deus. Não há uma só pessoa que de boa vontade obedeça a Deus, nem, sobretudo, nenhuma só pessoa que de boa vontade busque a aparição de Deus. Em vez disso, sob o império de Satanás, o homem não faz outra coisa senão buscar o prazer, entregando-se à corrupção da carne na terra da lama. Mesmo quando ouvem a verdade, os que vivem nas trevas não dedicam nem um só pensamento a colocá-la em prática, nem procuram buscar Deus, mesmo que tenham presenciado a sua aparição. Como uma humanidade tão depravada pode ter alguma chance de salvação? Como uma humanidade tão decadente pode viver na luz? Após vários milhares de anos de corrupção, o homem se tornou entorpecido e estúpido, um demônio que se opõe a Deus a ponto de a rebeldia do homem em relação a Deus ter sido documentada nos livros de história. E até o próprio homem é incapaz de oferecer um relato completo de sua conduta rebelde, pois ele vem sendo tão profundamente corrompido e desencaminhado por Satanás que não sabe a que recorrer. Ainda hoje o homem trai Deus. Quando o homem vê Deus, ele o trai. Quando não o vê, também o trai. Inclusive, há aqueles que, tendo testemunhado as maldições de Deus e sua ira, ainda assim o traem. Por isso, digo que o sentido do homem perdeu sua função original e que a consciência do homem também perdeu sua função original. As palavras de Deus me revelaram
que a sociedade em que vivemos foi corrompida por Satanás. Não existe riqueza sem astúcia, dinheiro vem em primeiro lugar e cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Todas essas filosofias de conduta populares na sociedade vêm de Satanás. Influenciada e envenenada por essas opiniões, nossa perspectiva sobre a vida é distorcida. Colocamos o dinheiro acima de tudo. Abandonamos a consciência e a moralidade em prol de maximizar nossos benefícios. Mentimos e enganamos. Tornamo-nos cada vez mais egoístas, enganosos, gananciosos e cruéis. E perdemos cada vez mais a nossa humanidade. O dever de um médico é curar seus pacientes e praticar uma ética medicinal. E ele deve preservar o mínimo de consciência humana. Mas, sob o feitiço do dinheiro, a maioria dos médicos trata os pacientes excessivamente e até os convence a tomar hormônios. Embora os pacientes não consigam enxergar o perigo, o uso excessivo de remédios e hormônios prejudica severamente o corpo deles. As toxinas nos remédios se acumulam no corpo e costumam causar doenças crônicas. É uma forma de homicídio lento. Quanto mais pensava nisso, mais assustada eu ficava. Quando eu estudava medicina, minha intenção era ajudar pessoas comuns. Mas, sob o controle de opiniões satânicas como cada um por si e o demônio pega quem fica por último, dinheiro vem em primeiro lugar e não importa se um gato é branco ou preto, contanto que pegue ratos, ele é um bom gato. Comecei desesperadamente a buscar dinheiro. Transformei doenças de 3 dias em doenças de 5 dias, só para ganhar mais. Se uma doença podia ser curada por 1 centavo, eu a curava por R$ 1. Satanás tinha me corrompido a ponto de eu perder toda a consciência e razão. Eu me tornei um lobo em pele de cordeiro, que se importava mais com o dinheiro do que com a consciência. Depois de aceitar a obra de Deus nos últimos dias, eu sabia que Deus exigia que fôssemos pessoas honestas, mas eu não conseguia resistir à atração do dinheiro e do ganho pessoal. E mais uma vez continuei a enganar meus pacientes. Os venenos de Satanás tinham se tornado parte da minha natureza. Sem as palavras de Deus que me guiavam para ver a odiosidade e o perigo das minhas mentiras, eu teria continuado a viver como uma fraude. Eu teria continuado ansiosa e arrependida pelo resto da minha vida e teria ido ao inferno e sido punida por meu comportamento maligno. Isso é verdade. Sem as revelações de Deus, jamais veríamos que essas coisas são mentiras que Satanás usa para enganar e corromper as pessoas. Não seríamos capazes de deixar de nos rebelar contra Deus e não seríamos capazes de mudar. Com certeza. Finalmente entendi como é importante que Deus exija que sejamos honestos. Ser honesto e fazer coisas honestas nos dá integridade e dignidade. Ser honesto era o único jeito de receber o elogio de Deus e acalmar o coração. Quando eu entendi a vontade de Deus, orei a Ele.
Eu estava disposta a começar de novo, a renunciar a mim mesma, a praticar a verdade e a ser uma pessoa honesta. Um dia, um paciente de outro vilarejo me procurou. Depois de um exame cuidadoso, determinei que ele tinha uma úlcera venosa na perna. Normalmente, isso é chamado de perna podre. É persistente e difícil de tratar. Mas eu conhecia um tratamento secreto capaz de curar isso pelo preço de alguns centavos. O paciente me disse que tinha procurado vários médicos e alguns curandeiros e que tinha gastado milhares de yuans em vão. Quando ouvi isso, pensei, ele já gastou milhares de yuans sem ser tratado. Então, se cobrasse dele algumas centenas pela cura, isso não seria tão ruim, seria? Seria uma pena perder esse dinheiro. Quando pensei nisso, meu coração deu um pulo. Enganarei essa última pessoa e depois disso serei honesta. Mas quando estava escrevendo a receita para ele, pensei na decisão que tinha tomado diante de Deus. Orei a Deus. Querido Deus, ainda tenho o impulso de mentir. Sei que não posso continuar traindo a minha promessa e te decepcionando. Ó Deus, por favor, ajuda-me a renunciar aos meus interesses pessoais e a ser uma pessoa honesta. Então, uma passagem das palavras de Deus me veio à mente. Pessoas que genuinamente creem em Deus sempre o têm em seu coração e sempre levam dentro de si um coração reverente a Deus, um coração que ama a Deus. Aqueles que creem em Deus deveriam fazer as coisas de modo prudente e cauteloso, e tudo o que fazem deveria ser de acordo com as exigências de Deus e capaz de satisfazer seu coração. Eles não deveriam ser teimosos, fazendo o que bem lhes agrada. Isso não convém à santa decência. Essa passagem das palavras de Deus me mostrou que crentes verdadeiros reverenciam a Deus em seu coração, são honestos e confiáveis. Fazem as coisas abertamente, aceitam o escrutínio de Deus e não enganam os outros. Fazem tudo com decência santa e se comportam de acordo com as exigências de Deus. Não fazem coisas que desonram a Deus. Senti tanta gratidão pelo esclarecimento e a orientação de Deus e orei a Deus mais uma vez. Ó Deus, antes eu mentia e enganava por dinheiro e vivia à semelhança de Satanás. Mas a partir de hoje, quero ser uma pessoa honesta e humilhar Satanás. Depois de orar, eu disse ao paciente, embora o tratamento dessa doença seja difícil, tem uma receita que curará você com certeza e só custa alguns centavos. Se isso tivesse acontecido antes, esse tipo de receita teria custado muitas vezes mais. Mas agora, as palavras de Deus tinham me dado confiança para praticar a verdade, para ser uma pessoa honesta e idônea. Eu não roubaria mais o dinheiro das pessoas. Quando o paciente se despediu com seus remédios, eu fiquei feliz e senti paz no meu coração. Graças a Deus. Colocar as palavras de Deus em prática e viver diante dele enche o nosso coração de paz. Nossa consciência não nos acusa
E isso é algo que nenhuma quantia de dinheiro pode comprar. Você está certa. E que surpresa agradável eu tive quando, 10 dias depois, o paciente voltou e disse com gratidão: procurei tratar essa doença por toda parte, mas não tive sorte. Nem usei todo o remédio que você me deu e minha ferida está curada. É uma cura milagrosa. Muito obrigado. Contarei isso a todos que conheço. Você não é só muito habilidosa, você também não é cara. Quando ouvi essas palavras, eu agradeci profundamente a Deus e soube que essa pequena mudança em mim se devia à orientação das palavras de Deus. Lembrei-me de como eu costumava pensar. Dinheiro vem em primeiro lugar. Não existe riqueza sem astúcia. E cada um por si, e o demônio pega quem fica por último. Como escrava desses venenos, perdi consciência, integridade e moral. Eu me tornei malévola. As palavras e a salvação de Deus restauraram em mim a consciência e a razão e me ajudaram a encontrar os princípios de conduta. A partir de então, tratei todo paciente que me procurava com consciência. Eu lhes dei só o que precisavam e fui honesta em relação à sua condição. Mantive meu padrão de ser honesta. Depois de praticar assim, por um tempo, vi as bênçãos de Deus. Eu me senti firme, em paz e livre de ansiedade. Muitos dos pacientes curados que eu tinha tratado contaram aos outros sobre sua experiência comigo. Pessoas dos outros vilarejos vizinhos queriam ser tratadas por mim. Descobri que, se falarmos a verdade e formos honestos, isso nos torna uma pessoa com semelhança humana. Rejeitar mentiras e contar a verdade era o primeiro passo para ser uma pessoa honesta. E sei que ainda devo me esforçar muito de acordo com as exigências de Deus e buscar ser uma pessoa verdadeiramente honesta. Graças a Deus. Graças a Deus.